Quando o debate político deixa de ser confronto de ideias e vira palco de agressões, o que isso diz sobre o equilíbrio emocional dos candidatos? Um candidato emocionalmente abalado pode manter a compostura ao ser confrontado ou sempre acabará partindo para a violência? Nicolas Ferreira e o pastor Vagnão analisaram a agressão com uma cadeirada do candidato da Atena a Pablo Marçal no debate da TV Cultura. E eles deixam um recado importante para todos. Confira. Segundo Nicolas, a troca de acusações faz parte da política, assim como as agressões verbais, dentro de um limite. Mas o que vimos no debate para a Prefeitura de São Paulo ultrapassou essa linha, quando uma agressão física tomou conta da cena. Para ele, Datena já demonstrava claros sinais de instabilidade emocional, onde já foi de uma postura emotiva e vulnerável, ao chorar em uma entrevista, para uma postura agressiva dias depois. O que você achou dessa confusão? Olha, vamos lá. Troca de acusações no debate político faz parte do jogo e até mesmo agressões verbais, até um certo limite, também faz parte do jogo político. O que não pode, de fato, acontecer é de que uma pessoa que já mostrava claros sinais de desequilíbrio emocional, como, por exemplo, na entrevista que ele fez para mim semanas antes dele entrevistar o Boulos, ele chorou comigo na entrevista ao vivo, ele chorou. Lembro. Você é incrível, que não sei o que pra pororô. Depois ele faz uma entrevista com o Boulos, mas assim, me acabando comigo. Desceu o cacete. Desceu a lenha e depois, dias depois, o Boulos estava dentro da casa dele e o Datena pedindo pra ele ser vice. Então, assim, é um cara desequilibrado. Ou seja, é uma cena lamentável. Em primeiro momento, é claro que a fábrica de memes do Brasil, ela continua, né? A gente ri, é cômico. Sim. Obviamente, foi uma agressão que poderia ter se tornado algo pior, Sim, né? Uma cadeirada ali no Pablo. Agora, eu sinto o seguinte, que quem perde, de fato, é a produção do debate para a política. Por exemplo, eu acompanhei o debate entre Kamala e Trump. Sendo bem sincero, tem as alfinetadas, tem a parte irônica, sarcástica, claro, mas você tem, de fato, uma base que é as propostas. E esse tipo de debate, que, poxa, uma das cidades mais importantes da América Latina, que é São Paulo, perde-se a gravidade, a importância de uma cidade tão importante como essa. Agora, lamentável a cena, poxa, um cara dando cadeirada em um outro candidato num debate para candidatura de prefeitura de São Paulo, realmente é uma cena, assim, grotesca. Mas já faz tempo que debate não tem mais política pública, desde discutir política pública. Desde muito tempo. É verdade. Já há muito tempo não tem mais isso. E acaba virando meio parece um programa de fofoca, né? Olha, eu não tô querendo pagar aqui de polido, não, tá? Eu já debati diversas vezes em diversos locais. Não, já tivemos aqui. Sim, atritos aqui, inclusive. Pandinha, lembra o Pandinha? Sim, várias vezes no debate. Mas você aqui precisa compreender aonde você tá. E aí você tem que usar as armas do jogo. Tem hora que eu vou ter 1 minuto pra poder falar uma coisa, eu tenho que dar uma pancada. Hadouken. Você tá entendendo? E tem muito também da honestidade intelectual do seu outro opositor. Porque talvez o cara quer fazer um corte. Enfim, o que você precisa compreender é que a política, e mais uma vez, sem querer ser o puritano, a política ela tem estratégias, isso faz parte da regra do jogo, mas é claro que a gente não pode normalizar uma agressão física. Por exemplo, quando você teve, por exemplo, o Bolsonaro debatendo com o Lula. Certo. Bolsonaro que tomou pancada, a vida inteira, e o Lula é o seu maior opositor político, certo? Perfeito. O máximo que o Bolsonaro fez quando estava com o Lula foi colocar a mão amigavelmente no ombro dele. Então, assim, você percebe que por que há sempre, digamos, essa agressão por um lado, você compreende? Então, assim, é algo, mais uma vez, pra mim é lamentável o que o Datena Você acha que a política perde com isso? Porque a política já não está com muita, né? Tanto é que apareceu o Marçal meio que desqualificando o jornalismo, política, batendo em todo lado e tal, e a galera falou, opa! Ganhou ponto por isso. Porque basicamente está batendo naquilo que eu não gosto, né? Isso. Uma classe dos jornalistas desqualificando que não é nem jornalistas, são ativistas. No Roda Viva ali, por exemplo, não somente com o Marçal, mas
com vários, fica parecendo uma inquisição, né? Ao invés de ser um jornalismo sério. E é desigual, o peso é desigual. Você vê que parece que tem os preteridos deles que eles pegam leve, outros é uma inquisição, né? Poxa, agora veja o que disse o pastor Vagnão sobre a agressão de Datena. Vagnão fala sobre a importância de se ter domínio próprio. Assunto mais falado do Brasil hoje. hoje. Datena, a cadeirada do Datena no Marçal. Você faria o mesmo? Você já foi provocado, assim, no nível ali que o Datena foi provocado? E se você fosse provocado daquele jeito, você daria uma cadeirada no Marçal? Essa é a grande questão no dia de hoje. E como sempre a gente aprende, né, com as situações da vida, não vai ser diferente nesse caso aqui do Datena e o Marçal. Irmão, como é importante você ter domínio próprio, controlar as suas emoções. Quanta gente peca, quanta gente não consegue, que perde, fecha portas na sua vida por causa que não tem controle emocional. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios 25, 28. Diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, ou seja, está desprotegida, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vou ler de novo para você gravar aí, hein? Como cidade derribada, que não tem muros, como uma cidade insegura, né? Assim é o homem que não tem domínio próprio. Tudo seria diferente no dia de ontem se o Datena tivesse segurado a onda. Tipo assim, vou segurar a onda. Não vou revidar a provocação. A vida é isso, irmão. A vida da gente é isso. É lidar com provocações o dia inteiro, né? Não é porque alguém ali, não é porque você está num debate que aí você vai perder a cabeça, né? Não é assim, é que você é afrontado o tempo todo. Inclusive o diabo afronta muitos filhos de Deus, né? O diabo afrontou Jesus. Se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Você não está com fome aí? Isso é uma afronta. Se tu és o filho de Deus, se atira aqui desse penhasco aqui, né? E você dá ordem aos teus anjos, eles vão salvar você. É um tipo de afronta, né? Então o diabo ele tenta desestabilizar as pessoas para que elas fiquem com seus muros caídos, né? E fiquem desprotegidas. Quando você, irmão, age na carne, quando você age, quando você você não pensa para falar ou você não pensa para agir, é muito perigoso. Por isso que você tem que pensar 1000 vezes. E aí entra aquela questão do controle emocional, né? A habilidade que você tem de controlar as suas emoções. A habilidade que você precisa talvez desenvolver para que você não tome atitudes como o Datena tomou. Qual era a intenção do Datena? Acabar com o Marçal. Essa era a intenção dele. Você acha que ele ficou nervoso, deu aquela cadeirada para quê? Se na mão dele tivesse um violão, seria uma violãozada. Se na mão dele tivesse uma arma de fogo, você já sabe o que ia acontecer, né? Se na mão dele tivesse uma peixeira, você sabe o que ia acontecer. A questão é que a ferramenta que ele tinha era uma cadeira, uma banqueta. Então ele deu a banquetada. Isso parte do princípio de que, não tendo domínio próprio, né, você só faz besteira da sua vida. Eu acredito que muitos aqui, né, que estão assistindo esse vídeo, já tiveram a chance de fazer diferente em situações, né, da sua vida. Eu já tive, irmão, situações que eu agi completamente sem controle emocional. E o que eu fiz? Eu dei uma datenada, né? Para muita gente é engraçado o que aconteceu ontem, mas para a pessoa que faz, né, depois que ela esfria a cabeça e ela pensa direito, deve ser muito ruim. Você tentar destruir uma pessoa e ao invés de você destruir essa pessoa, né, você acaba aqui elevando essa pessoa. Porque essa situação só serviu para elevar mais ainda o Marçal, né? Agora o Marçal estava famoso, ficou 2 vezes mais famoso, né? Você abre o Instagram, você abre qualquer rede social, já começa ali, irmão, a cadeirada, os memes, né? Virou motivo de piada para todo lado, né? Então, assim, é importante você ter controle emocional, né? Muitas pessoas, né, elas dizem que são nervosas. Eu sou sanguíneo, né? E este é o recado que ele deixa. Então, o conselho que eu te dou, saiba lidar com as suas emoções, né? Não vai nessa de, não, porque eu sou nervoso. Não, não é assim.
Se você começar a se inteirar sobre o assunto e começar a pedir para Deus, né, ensinar você a lidar com as suas emoções, você desenvolve um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E se você dominar a tua carne, se você dominar a hora que a tua boca não tem que falar, se você dominar uma atitude como o da Atena fez, irmão, você vai com certeza prosperar, você vai muito mais longe. Esse é talvez, né, a brecha por onde o diabo entra. Quando a Bíblia diz assim, né, que o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor buscando uma brecha para que ele possa entrar. Quando você não se controla, quando você não tem controle emocional, você só faz besteira. Quando você não se controla, quando você não sabe lidar com as suas emoções, você só faz aquilo que o nenê faz nas fraldas, entendeu? Então, controle-se, peça para Deus, né? Corra também atrás de talvez uma terapia. De repente você é alguém muito nervoso e não sabe como lidar com tudo isso, faça uma terapia, né? Procure um especialista emocional, faça algo que vai te ajudar, né, a você não repetir esses erros. Se você fechar as brechas, irmão, você fecha a porta de entrada para o diabo. Você constrói muros quando você é alguém temperado, quando você é alguém que tem domínio próprio. Você constrói muros de proteção. É o que a palavra de Deus diz. Okay? Quando o apóstolo Pedro, né, quando eles vão ali prender Jesus, Pedro fica tão assim irado, né, que ele já pega a espada e corta a orelha do soldado. Uma atitude sem pensar. Naquele momento, Pedro poderia ter sido morto também, porque ele feriu com a espada. Mas ali, Jesus falou assim: rapaz, tá fazendo? Se controla, homem. Se tivesse uma cadeira na mão, o que Pedro ia fazer? Dar uma cadeirada no soldado. Mas tinha uma espada. Então, os nervosinhos de plantão, baixa a bola, calma. Então fica calmo, né? Agir por impulso só traz prejuízo, né? E agir com sabedoria é você saber a hora certa de falar, a hora certa de agir, né? E ter entendimento da situação. É você calcular, é você ser inteligente. Vamos desenvolver os frutos do Espírito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você grandemente. Que tristeza ainda, Atena. Nem pedindo perdão agora tu vai conseguir limpar essa sujeira que tu fez aí, né? E o Marçal, pra cima, Marçal, rumo à Prefeitura de São Paulo. Deus abençoe você grandemente. E você, qual é a sua opinião sobre a cadeirada de Datena em Pablo Marçal? Escreva nos comentários e até a próxima!